Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Irmãos, queria compartilhar aqui com os irmãos. Primeiramente, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E aqueles que assistem meus vídeos, são acostumados a assistir. Que Deus continue abençoando e que esses vídeos sejam bênção na vida de vocês. É como eu tenho dito, eu não busco status, não busco likes. A minha maior alegria é saber que a palavra de Deus está surtindo um grande efeito na vida de cada um e que tem sido bênção. E que sejam bênção para a vida de cada um de vocês que assistem. Irmãos, queria compartilhar aqui com vocês o livro do Provérbios de Salomão, no seu capítulo 6, verso 16, que tem um epígrafe que diz assim: os 7 pecados dos ímpios. No 16 diz assim: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª aborrece a sua alma. 17, os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos iníquos, os pés que se apressam em correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Aleluia. E eu fiquei observando, irmãos, aqui no primeiro livro de Samuel, no verso 17, esse é o verso 32 em diante, quando no seu capítulo 16, a epígrafe fala que o Espírito do Senhor abandonou Saul. Já fiz um vídeo passado quando eu disse: irmão, que terrível notícia. Quando Deus disse para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, o qual eu já rejeitei, né? No capítulo 17, Deus já escolhe Davi. Ele manda Samuel encher a botija de azeite e ungir Davi. E eu fiquei observando que Davi, ele, após ser ungido, a história toda, todos já sabem, que quando passa por todos os mancebos de Jessé, Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? E Jessé, sem querer dizer, diz: ainda existe um, mas é um menino, como conheci, não serve para nada não, está lá pelo campo lá com as ovelhas. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, eu não vejo, aleluia, eu não vejo como o homem vê. O homem vê pela aparência, eu não, eu sondo os corações. Diga para Jessé que ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Coisa maravilhosa. Minha mãe sempre fala isso para mim, e eu tenho comentado com muitos, quando ela diz assim: Gilmar, que coisa mais linda, quando Deus diz: achei Davi o meu ungido. Aleluia, aleluia. E agora, Davi, após ser ungido, na história que todos ficaram de joelhos, até a sua unção, derramou óleo sobre a sua cabeça. E quando acabou a cerimônia, o seu pai mandou ele levar a vida cotidiana. Leva lanche para os seus irmãos que estão na batalha lá com Saul. E chegando lá, os irmãos perguntam: com quem você deixou aquelas ovelhas fedidas? Porque eu conheço que você maquina mal, seu coração é mau. Começou a desfazer dele. Mas conta a história que havia um gigante. Naquele momento havia um gigante que estava desafiando. O homem que tem um mau pensamento, ele só olha a hora agora, porque já sou ungido rei. Tem um gigante que vai matar Saul.
e eu sento no trono. Seria natural. A expectativa humana nos leva a crer isso. Bom, a oportunidade chegou. Deus já mandou até um gigante para matar ele. Mas, irmãos, olha o que Davi faz. Davi agora se prontifica a lutar contra o gigante para salvar o exército de Saul. Ô irmão, quando é de Deus, as coisas funcionam dessa maneira. Aleluia, aleluia. E ao apresentar-se a Davi, disse Davi a Saul: não desfaleça ninguém o coração por causa dele. Teu servo irá e pelejar contra este filisteu. Mas Saul disse a Davi: não poderás ir contra este filisteu para pelejar contra ele, porque tu és jovem. O pai dele disse que ele era um menino, agora Saul disse que ele era jovem. E ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e viu um leão ou um urso, e tomava um cordeiro da manada, e saía eu atrás dele, e o feria e o livrava da sua boca. Se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão na queixada, e o feria e o matava. Ele dizia: olha, rei, eu tenho um currículo desconhecido, só Deus e eu sabem, mas eu vou narrar ao Senhor o que acontece. Fosse leão ou fosse urso, teu servo o matava. E assim este filisteu incircunciso será como um deles, porque provocou o exército do Deus vivo. E acrescentou Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. Embora que Deus, o Espírito Santo de Deus, já tinha saído de Saul, mas mesmo assim Deus envia alguém para mostrar para Saul que, embora a conduta dele não fosse boa, Deus estava dando livramento através do seu ungido Davi. E Saul vestiu a Davi de suas roupas e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e lhe armou uma couraça. E cingiu Davi a sua espada sobre as suas vestes e experimentou andar, porque nunca havia usado. E disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, porque nunca pratiquei. E jogou Davi de sobre si aquelas coisas. Tomou o seu cajado em sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas. Essa história você já conhece. E muitas das vezes as pessoas querem usar aquilo que não é para usar. As roupas de Saul já não cabia mais em Davi. E a Bíblia fala, relata sobre isso, mas eu queria estar intitulando a respeito disso, porque no outro livro, no livro de Juízes, havia algo diferente. Aqui foi um lutador que lutou contra o gigante. Agora aqui já é Israel, já sofrendo também, pelejando, sofrendo. Aleluia. E a Bíblia diz que agora o Senhor, Ele faz o seguinte: Ele escolhe uma mulher estéril, esposa de Manoá, que nem o nome da mulher é citado, e usa. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que eu te detenhas e te prepare. É no seu capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Mas a Bíblia vai nos relatar que Sansão, Deus preparou ele para ser um campeão. Lá na frente ele preparou Davi e deu certo. Mas aqui Sansão, o Senhor lhe deu força para vencer gigantes
mas ele não aproveitou. Deus projetou Sansão desde o seu nascimento para ser um campeão. Ao escolher ainda no ventre de sua mãe para libertar Israel. E se Sansão fosse ou tivesse uma vida mais piedosa, o Senhor teria usado para realizar grandes feitos. Mas Sansão não quis. Quando o Espírito do Senhor, olha, o Espírito do Senhor tinha saído de Saul. E aqui dizendo, quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, ele se tornava praticamente imbatível. Aleluia. Sansão rasgou pelo meio um leão, o mais temível animal da selva, e extraiu o mel da carcaça do leão. Mas aí é que está o negócio. Aí é que está o negócio. Na sua força, ele rasga um leão meio a meio. Mas um nazireu, como está escrito em Números 6, 2, 5, um nazireu não podia beber nem comer nada que fosse extraído da uva. Sansão, logo nas suas bodas de casamento, ofereceu um grande banquete. Um nazireu não podia aproximar-se de um cadáver. Sansão matou um leão na vinha e ainda se aproximou do cadáver do leão para tirar mel. O problema todo é que eu vejo de Sansão que ele usou o poder que Deus lhe deu para satisfazer-se a si mesmo. Porque todos os tempos em que é citado Sansão na Bíblia, fala sobre ele se inclinando sempre para a vontade carnal. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um filho do leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ofendeu do alto a baixo. Mas o problema todo é que ele vai pelo caminho, depois desse episódio dele ter matado o leão, ele vai pelo caminho e ele ouve um barulho ou um zuído de abelha, de vexames de abelhas, de enxames de abelha. E ele se desvia, a palavra, ó, se desvia, né? E quantos estão se desviando por ouvir barulho fora do caminho? Lembra da filha de Jacó, Diná? Saiu para contemplar a paisagem da cidade, o povo da cidade, e foi estrupada, e foi um desastre na família. Mas agora Sansão, ele se desvia e contempla a carcaça. Nazireu não poderia tocar em coisa imunda, porque, como diz em Levítico, não só Nazireu, mas todos aqueles que tocassem em defunto, alguém morto, era considerado imundo. Mas agora ele pega do mel, além de comer, dá aos seus pais. E eu fiquei analisando que o mel era doce, porém a fonte era imunda. E quantos têm trazido para dentro de casa algo que aos seus olhos parecem doces, aos seus olhos parecem amáveis, apresenta a família e o fim é catastrófico. Assim como Diná, novamente eu falando. O mel era doce, mas o fim, a fonte era imunda. Quantos têm celebrado vitórias e para muitos foi vitorioso, mas a fonte foi corrupção. Quantos têm progredido na vida e muitos dizem Deus abençoou, mas
trajeto lá atrás foi de passar a perna, como diz aqui Provérbios. Homens com as mãos sujas de sangue, que maquinam mal e que sempre buscam passar a perna, no bom sentido falando, para crescer na vida. Muitas das vezes, o mel, até o próprio mel tem se tornado amargo. Muitas das vezes, o próprio mel tem se tornado coisa imunda. Não pelo a sua doce, a sua textura, nem pelo seu paladar, mas pela conduta do qual foi extraída, de onde foi extraída. Talvez a vitória hoje está sendo celebrada, mas muitos estão sendo penalizados por conta de uma atitude errônea, corrupta, incapaz. Mas como Deus diz, há 7 coisas que o Senhor abomina. E uma das 7 coisas que eu sei é a soberba. Quantos estão sendo soberbos, arrogantes e tomando atitudes monocráticas, achando que é semideuses? Que Deus em Cristo Jesus abençoe, os guarde, e que não tome esse exemplo de Sansão, mas que tome o exemplo de Davi. Não é meu, não serve para mim. O que serve para mim é aquilo que Deus me deu. O que serve para mim é aquele conquistado pelo Senhor. Eu não vou usufruir, não vou tomar posse daquilo do qual foi feito ou foi armado de uma forma, vamos dizer, corrupta, de uma forma errônea. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos livre e nos guarde, debaixo da sua graça, em nome de Jesus.